Para falar de imagem, a gente tem que falar que a imagem ela é reprodução de alguma coisa. A imagem é a imitação. A imagem é aquilo que a gente constrói numa pessoa, mas que não é dela, mas se adere a ela temporariamente. Então, imagem, tudo que a gente enxerga é uma imagem, né? Mas a imagem em beleza é aquilo que é construído. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente reproduz, isso sim é adaptado a uma pessoa, nós falamos que isso é uma imagem, né? A imagem sempre passa uma informação. Alguém diz para você assim, você está bravo hoje. Significa que ela olhou para você, viu a sua imagem e achou que você está brava porque alguma coisa na sua imagem transpareceu isso para ela. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, você está com um olhar muito feliz hoje, hein? Ela está olhando uma imagem sua que está traduzindo para ela que você está feliz. Então a imagem é sempre aquilo que é reprodução daquilo que você faz ou daquilo que você sente. Mas não é você exclusivamente, é uma construção em função de alguma coisa. E as pessoas têm o hábito de confundir. Por exemplo, a pessoa está conversando com alguém e ela fala assim, não, porque a sua imagem, porque a sua aparência, sua imagem, sua aparência. Na verdade, a pessoa troca a palavra como se fosse sinônimo. Mas, na verdade, aparência a gente já falou que é uma coisa que está inerente à pessoa e imagem é aquilo que a gente constrói para uma pessoa em cima daquela aparência. Então a imagem ela é fruto de uma construção, alguma coisa que a gente constrói e que você fala, nossa, sua imagem está linda, nossa, sua imagem está triste, nossa, sua imagem está imensamente, você está abatida, nossa, você está com uma imagem de quem está muito pálido. Então a imagem é alguma coisa que transmuta o tempo todo sobre aquela plataforma que é a aparência. Então a gente fala muito que quando a gente pensar em imagem, a gente tem que pensar que qualquer coisa que nós tínhamos foi manipulado. Por exemplo, você escova o cabelo bem liso. Você mudou a sua aparência e construiu uma imagem de uma pessoa que tem o cabelo liso agora. Você faz mechas no cabelo. Mechas bem claras, mechas bem descoloridas, né, que dá um efeito bem bacana com a sua pele. E aí a gente fala, ó, essa é a aparência dela? Não, essa é a imagem que foi construída. Você coloca cílios, construiu imagem. Você tirou as sobrancelhas, você construiu imagem. Você aplicou um batom no formato do seu lábio, ou aumentou um pouquinho, ou diminuiu um pouquinho o lábio. Você manipulou a aparência construindo imagem. Você coloca brincos, você coloca óculos, você usa um pó, uma base, uma sombra, rímel, máscara de rímel, máscara de cílios, né? Isso tudo é manipulação da aparência e cada manipulação é a construção de uma imagem. Por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, você está super básica hoje, mas está muito bonita. Porque você fez só a pele, passou um lápis no olho, usou máscara de cílios e ficou bonita. Mudou daquele formato da sua aparência real para um pequeno detalhe de acomodação, de beleza. Então, quando você tomar banho, lavar o rosto, remover aquela pele que você fez, remover aquela máscara de cílios, remover o lápis dos olhos, você volta na sua aparência original e aquela imagem desaparece. Uma coisa que é muito comum nossa de trabalho, eu tenho certeza que você já passou isso, é muito transparente para mim, é muito claro e você vai lembrar de vários casos. A pessoa às vezes chega lá no espaço de beleza e fala assim, eu queria fazer uma maquiagem porque eu tenho um almoço. E aí, mas faz uma coisa bem leve, uma coisa bem suave assim, só para ficar mais bonita. E aí a gente vai e prepara a pele dela, faz um cabelo assim, lava o cabelo e seca meio que natural, para não ficar com muito cara de arrumada para um almoço. É uma construção de imagem, com esse pedido. Há uma maquiagem leve e um cabelo básico. É uma imagem construída. Mas ela pode voltar no meio da tarde e falar assim, olha, agora eu preciso que você dê uma intensificada na maquiagem,
porque eu vou tirar umas fotos. Eu quero que você deixe a maquiagem bem mais chamativa, porque eu vou fazer as fotos, e essas fotos é para algumas coisas que eu vou fazer para a internet, então eu quero que você aumente um pouco a maquiagem. Você vai e reforça essa maquiagem, agora coloca até uns tufinhos de cílios nos cantos do olho, e aí, bom, aumentou a intensidade da maquiagem, aumentou a transformação de imagem. A imagem agora está mais transformada, ela está mais acentuada a mudança de como você estava para o que você está agora na parte da tarde. Muito diferente do horário do almoço, quando você tinha feito para ela só uma coisa básica para parecer um aspecto de saúde. Mas ela pode falar para você, assim que acabar as fotos, eu vou voltar aqui, porque eu tenho um compromisso à noite, eu vou dançar, eu vou ao cinema, eu vou numa festa à noite, e aí eu quero fazer um olho mais fumê, uma coisa um pouco mais marcada, uma coisa assim mais forte, mais beleza. Eu quero permear, ou seja, eu quero passar um ar de sensualidade. Quero parecer quase sexy. É uma construção de imagem de novo. E a pessoa é sempre a mesma. Então, a imagem ela pode ser manipulada de várias formas. E a grande confusão que as pessoas fazem é quando elas usam a palavra aparência e imagem como se fossem sinônimos. Elas são diferentes, porque a aparência, eu já disse, como a pessoa é, e imagem passa por todo esse processo de construção. Por exemplo, a gente pode construir uma imagem que seja romântica, que passe assim um ar de gentileza, que a pessoa tenha no seu semblante da imagem uma pequena fragilidade no olhar. É uma construção. Nós estamos fazendo com que essa pessoa pareça romântica, gentil e frágil. É uma construção. Alguém vai olhar para você e fala assim, nossa, como você é romântica. Nossa, como você é gentil. Nossa, eu percebo uma fragilidade nos seus gestos. Mas, na verdade, aquilo foi uma construção. Nós construímos aquilo com a intenção de passar aquela informação como imagem. Mas a gente pode construir, por exemplo, uma imagem criativa, onde a pessoa pareça um pouco mais original e tem assim uma informação mais limitadora, porque o criativo normalmente usa peças muito coloridas, usa coisas que juntam uma coisa que é muito moda com coisas que é mais vintage, compõe todo esse efeito, né? Então isso é uma pessoa que tem um aspecto de imagem construída em cima de um contexto criativo, mais original e com esse detalhe de limitador, porque uma pessoa não pode usar uma imagem criativa em qualquer ambiente, né? Mas, como eu disse, imagens são múltiplas. A imagem, normalmente, ela acompanha o que nós chamamos de estilo, né? Olha, fulano tem um estilo assim mais elegante, fulano tem um estilo mais moderno, fulano tem um estilo mais clássico, né? Isso são construções. Necessariamente a pessoa não é assim. O que a gente faz é construir uma imagem, montar uma imagem. É muito também comum isso no teatro, no cinema e na TV. Quando a gente fala do teatro, nós planejamos para as pessoas que são os personagens do espetáculo de teatro, como ele faz a maquiagem, como ele coloca a peruca, como ele usa a roupa, como ele passa tudo que ele vai colocar para construir o personagem, é uma construção de imagem, porque quando ele aparecer no palco, aquela construção foi objeto de desejo do diretor, do tipo de personagem, mas não é ele, mas ele empresta a aparência dele para a gente construir essa imagem que vai comunicar o espetáculo. Então, assim, no dia a dia do nosso trabalho, no dia a dia de tudo que nós fazemos, nós construímos imagem o tempo inteiro. Ah, hoje eu quero cabelo liso, hoje eu quero cabelo enrolado, hoje eu quero o cabelo assim só mais ou menos desconstruído, hoje eu quero que você faça uma franja, hoje eu quero que você faça um penteado, hoje eu quero que você... Tudo que a gente faz é uma construção. Quantas vezes a sua cliente não falou assim, ah, eu vou numa festa, eu vou usar um vestido azul. O que você acha que fica bem de maquiagem para mim? Porque ela sabe que quando colocar o vestido azul, ela vai ter uma nova imagem por conta desse vestido. E ela está preocupada como você vai conectar essa maquiagem a essa cor de vestido e que imagem isso vai passar. Então, imagem é o nosso
poder. Nós todos os dias fazemos isso, com homens, com mulheres, com crianças. Você corta o cabelo de alguém e muda completamente aquela aparência que a pessoa tem para uma nova imagem. Por quê? Porque dia após dia o cabelo vai crescendo, depois de um mês, 40 dias, o cabelo cresceu e você pode mudar o corte de novo. Mudou o corte, mudou a imagem. Esse é o nosso universo, isso é que a gente faz todo momento. Mas nós não fazemos, nós não construímos, nós não estamos aqui para manipular a aparência. Nós usamos a base da aparência para construir todo tipo de imagem que as nossas clientes quiserem. Numa ocasião, no carnaval passado, nós fizemos um trabalho focado para uma escola de samba. E o que a gente estava fazendo, né? O nosso trabalho foi ajudar a construir todo um contexto de imagem para Maria, ou seja, Nossa Senhora Aparecida. Então, Maria fazia naquele desfile um trabalho de representar e estar atuando junto a Jesus Cristo. Então, nós pegamos 3 atores, construímos a imagem de Jesus quando ele era pequeno, depois quando ele era adolescente, depois quando ele estava perto da crucificação. Nós construímos um outro ator para ele parecer José. E a gente foi construindo vários personagens para a história, para contar na avenida a história de Maria. O que é mais interessante, né, é a caracterização do personagem, e caracterização é uma construção de imagem. Então você pensa, Jesus em 3 fases. Na fase da crucificação, nós construímos toda a coroa de espinhos, fizemos com que o sangue parecesse que estava correndo na pele dele, ele parecia várias marcas no corpo. São maquiagens, efeitos que foram criados para esse evento, para esse trabalho. Quem eram os atores, né? Nós tivemos Lisete Bruno, nós tivemos os filhos dela, tanto as mulheres quanto o filho mais velho dela, todos eles participaram do espetáculo. Nós cuidamos do Eduardo Budstein, Matheus Braga, todos esses personagens, esses atores, foram para o espetáculo. Nós trabalhamos em cada detalhe, na construção da barba, na construção da maquiagem, da cor do cabelo, da vestimenta. E isso é construção de imagem. Imagem, ela é construída sobre a plataforma de alguma coisa. Então, quando a gente fala, vamos imaginar que as coisas acontecem e todo mundo fica olhando e lembrando daquele episódio, daquela fase da Paixão de Cristo, né? Então, assim, é muito interessante a construção da imagem. Eu já trabalhei para vários espetáculos de teatro, poderia citar vários aqui, para televisão, para vários, para o teatro, né? Já trabalhei, por exemplo, quando a Regina Duarte comemorou 50 anos de carreira, o produtor da exposição de 50 anos me contratou para fazer o visagismo dela. Então eu cuidei do cabelo, da maquiagem, dos acessórios, da roupa, do sapato, do encharpe, de perfume, tudo que a Regina usava. Em cada apresentação, em cada cidade para o Brasil, eu determinei item por item, desenhei projeto por projeto. Por quê? Embora a Regina Duarte seja uma atriz que a gente vê toda hora na televisão, toda hora em grandes espetáculos, quando ela tem que sair para a rua, falar da vida dela, ela não está acostumada, porque está acostumada a fazer coisas que estão ligadas ao seu trabalho profissional. Então, para construir uma imagem, para ela percorrer esses eventos de lançamento da sua exposição, nós cuidamos detalhadamente para quê? Para construir uma imagem que conversasse com o horário da exposição, com o tipo de público, com a imagem que ela estava... Então, a imagem é um planejamento. E nós, profissionais, fazemos isso o tempo todo. E é muito prazeroso, porque a gente recebe a pessoa, como eu disse, nua e crua, quer dizer, de cara lavada. E o que a gente faz? Constrói nessa plataforma imagens maravilhosas. Da pessoa falar assim, olha o antes, olha o depois. Quando você fala assim, nossa, é muita mudança sim, porque o que ficou muito melhor é a construção de imagem que nós fazemos a todo momento, e isso é muito interessante. Mas a minha mensagem principal é que você precisa entender o que significa cada uma dessas coisas, porque isso dá para você mais poder, dá para você condição de conversar melhor com a cliente,
da condição de você entender quando ela fala, eu quero uma imagem bacana, eu quero isso, quero aquilo. Você sabe que quando ela usa a palavra imagem, ela está pensando que você vai construir alguma coisa que vai chegar perto onde ela quer. Quando ela fala, estou sentindo a minha aparência abatida, minha aparência cansada, minha aparência está precisando de um up. O up que ela está pedindo é uma imagem que você vai construir. Então, ter o domínio sobre o que significa uma palavra e a outra em vários momentos diferentes faz você ser alguém que sai pelo menos um degrau do chão e sobe, eleva o seu trabalho, eleva a sua qualidade e eleva o seu conhecimento. Esse é o nosso objetivo de levar para você essas informações que tornam você imensamente poderoso. O conhecimento, ele dá para você uma oportunidade ímpar e ninguém nunca mais tira isso de você. Então, aproveite essas informações, leve para o seu dia a dia e desfrute. Você vai perceber que o respeito das pessoas por você começa a aumentar. Por quê? Porque ela olha para você e sabe que você agora tem informações mais consistentes e muito mais relevantes. E eu preciso te dar uma informação que é a base de tudo que a gente vem falando, né? Qual é essa informação? Quando você entende aonde você vai trabalhar, fica mais fácil. Então imagine só que quando você enxerga a aparência de alguém e sabe que ali você vai construir uma imagem. E essa imagem pode sofrer algumas limitações por conta da base da aparência. Então eu sempre recomendo para as pessoas, cuide o máximo que você puder da sua aparência. O que é cuidar da aparência? Você chega em casa, você tira a maquiagem, hidrata a pele, usa alguns produtos que possam recuperar a qualidade do tecido, da hidratação da pele, cuida do cabelo, lava, hidrata, porque sobre essa plataforma é que a gente vai construir imagens. Então, cuidar da aparência evita que você fique maduro rápido, e eu sempre quando eu falar maduro, lembra que você vai colocar entre parênteses mais velho. Você vai usar para suas clientes a partir de agora, nunca mais você tem cabelo branco. Você vai dizer assim, os seus cabelos estão despigmentados, porque quando o cabelo perde o pigmento, é que ele fica branco. Se eu falar branco, a pessoa não gosta de escutar eu falar branco. Então a gente sabe que colocar cor em um cabelo, nós vamos pegar a aparência do cabelo, que é branca, e colocar uma coloração nesse cabelo. O que a gente fez? A gente fez uma imagem nova para esse cabelo, porque ele estava branco, agora ele tem uma cor. Isso é construção. Todo tipo de imagem é construído sobre a plataforma de uma aparência. Mas não importa se você pensar, como eu vou fazer uma imagem nova, do jeito que tiver aparência, tanto faz. Não, tanto faz. Porque sempre essa imagem vai ser apoiada na aparência. Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil de você entender. Se você pegou um papel para você escrever, se esse papel estiver branco, você pode escrever de maneira bem organizada aquilo que você planejou. Mas se esse papel estiver tudo cheio de coisa escrita já, você tem que arrumar um espacinho aqui, um espacinho ali, que compromete a qualidade do que você vai fazer. Então, se a pele estiver limpinha, cuidada, limpeza de pele, tudo bem arrumadinho, quando você vai construir a imagem, é muito fácil. Mas se a aparência estiver toda cheia de comprometida, fica difícil você construir uma imagem sobre essa plataforma. Então, lembre-se sempre, todos os cuidados que você prepara para construir uma imagem vai te entregar um resultado muito melhor, com muito mais satisfação e com tranquilidade. Você vai fazer melhor, mais rápido e sem margem de erro. A imagem também pode trazer inúmeras vantagens. Quando existe um planejamento sobre o que a gente vai construir, fica muito mais fácil. E o que eu estou dizendo para você, né? Para que você ouse saber. Ouse saber. Significa ter coragem de pensar por si mesmo. Então, quando você está lá no seu espaço de trabalho e a sua cliente senta na sua cadeira, começa a conversar com você, você entra num processo de elaboração da imagem, porque essa imagem vai comunicar aquilo que ela deseja. Então, quando você ensina e ajuda a cliente a se conhecer
E a construir aquela imagem que você está planejando, dá para você uma condição muito elevada de resultado de excelência e satisfação. Mas a cliente, quando você ensina a cliente, olha, é melhor que você mude essa cor, é melhor que você faça assim, olha, se prender o lado aqui, vai aparecer um pouco mais o rosto. Então, as suas sugestões sobre o pedido dela é que vai dar o máximo de empoderamento. Porque como nós trabalhamos todos os dias com muitas pessoas, a gente precisa dizer para a cliente que imagem está passando. Olha, a sua imagem está falando isso e aquilo. E ela vai usar essa imagem a favor dela. Ela vai usar essa imagem a favor daquilo que ela veio buscar. Ela tem que saber que quando você usa linhas mais retas, todo o rosto aparece na frente. Quando você usa linhas mais sinuosas, o rosto vem mais para trás. Então, se ela tem um rosto muito bonito, você pode deixar com que o cabelo praticamente desapareça da cena para o rosto chegar na frente. Como desaparecer o cabelo da cena? Quando você deixa o cabelo muito liso e muito esticado, ele praticamente vai para trás. E o rosto, com toda a textura, com toda a cor, com todos os efeitos, vem para frente. Quando você precisa fazer com que o rosto vá um pouco mais para trás, basta você usar um cabelo com bastante movimento que realmente vai desaparecer essa imagem e vai surgir aquilo que ela tenta comunicar, aquilo que faz dela mais poderosa, aquilo que dá para ela ferramentas através dessa imagem para comunicar aquilo que ela pediu, aquilo que ela deseja e atingir o seu objetivo principal, que é encantar ou comunicar ou conquistar ou mesmo adquirir alguma coisa que é objeto de desejo dela. Mas a imagem é que vai fazer isso e você que vai ensinar ela. Os grandes estudiosos falam de imagem e eles dão uma conotação muito elevada, uma conotação acadêmica sobre imagem. E a gente, quando fala sobre imagem acadêmica, a gente fala sobre semiótica. Guarda essa palavra, semiótica. Semiótica é a leitura das imagens. Como ler uma imagem? É o conceito de semiótica. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa entender 3 estágios que acontecem para uma imagem ser produzida, para um contexto ser finalizado. E quais são esses 3 estágios, né? A semiótica prevê, primeiro estágio, primariedade. Segundo estágio, secundidade. O terceiro estágio fala de terceiridade. Não é terceira idade, hein, gente? É terceiridade. Então, primariedade, secundidade e terceiridade. O que significa isso? Significa que no primeiro estágio é quando você vai começar a trabalhar no seu espaço e você reúne recipiente, pincel, luva, jaleco, toalha, creme, protetor, creme de coloração, emulsão reveladora, tudo que você prepara antes de começar a execução do trabalho, tudo isso está no contexto de primariedade, porque a gente vai usar todas essas coisas para construir uma imagem depois. Secundidade. Secundidade é quando você pega tudo isso que você separou e agora mistura. Pega o creme, coloca no recipiente. Pega a emulsão, põe no recipiente. Mistura a emulsão e creme, até ficar bastante homogêneo. Depois pega esse produto e aplica sobre o cabelo da cliente. Marca o tempo, aplica na cabeça toda. E aí marca o tempo para depois você poder lavar e poder depois hidratar e depois secar. Então, secundidade é a realização desse processo de construção da imagem. Olha que interessante. Preparou tudo, primariedade. Executou o trabalho, secundidade. E terceiridade é a imagem que você construiu da cliente. Olha que interessante, que valor você não sabia que existia. Depois que você processou tudo, a terceiridade é a entrega da imagem definitiva, ou seja, o que você planejou, o que você realizou, o resultado é a imagem projetada da sua cliente. O que você fez? Construiu imagem. Mas para você perceber que a construção de imagem não é uma coisa solta, ela existe um conceito acadêmico para construir. Se você for procurar
nos livros ou vai na internet, dá um Google em semiótica, você vai entender muitas coisas a respeito de imagem. Então o que eu estou falando para você aqui é que você precisa, você merece, você tem o direito de avançar e de saber mais. Então eu digo para você assim, ouse pensar por você mesmo e você vai descobrir que você tem muita capacidade, que você tem muito conhecimento e que agora quando a gente começa a colocar as coisas no lugar, você vai perceber que a sua entrega fica imensamente no lugar, com mais qualidade, com mais excelência, onde a sua cliente olha para você e fala assim, que resultado maravilhoso você conseguiu. Mas lembre-se que quando a gente pensa nesses 3 estágios de construção da imagem através da semiótica, você tem que pensar em cada estágio de maneira completa. Separa tudo, junta tudo que vai ser usado. Depois usa tudo na totalidade do que você pensou. E depois o resultado aparece com muita qualidade e satisfação. É isso. É uma oportunidade para você avançar no seu trabalho. Mas leia sobre isso, porque quando você conversar com a sua cliente, você vai fazer com que ela perceba que você está subindo na qualidade do seu conhecimento. E quando você falar com a sua equipe de trabalho, lembre-se sempre, pessoal, prepare tudo para a primariedade. Que prepare tudo para o que eu vou usar. Porque quando eu for executar o trabalho, eu já estou na circundidade. E quando você acaba o resultado final do visual da sua cliente, você vira ela para o espelho, mostra em todos os ângulos, né? Perfil direito, perfil esquerdo, de costa, aí na frente já está olhando no espelho. Esse é o resultado da terceira idade. Estudos científicos e estudos que são demonstrados pela Apberger garante que a imagem chega 57% à frente de qualquer coisa. Se você pensar assim, não, eu vou de qualquer jeito, mas quando chegar lá eu me garanto. Lembre-se que o que você vai falar significa só 7%. Entre a sua imagem, a sua atitude e depois a fala perde longe. Se a pessoa olhar para você e não comprar na hora a sua imagem, ela não vai nem escutar você falar. Ou se até você falar, ela já não vai levar em consideração o que você falou. Então lembre-se que estatisticamente 57% da imagem fala mais do que as suas palavras. Então construir uma imagem com relevância realmente vai fazer toda a diferença para você e para suas clientes. Tem que lembrar principalmente que quais são os limites da construção de uma imagem. Até alguns anos atrás, eu diria quase uma década atrás, nós dávamos a nossa opinião sobre a construção de qualquer imagem. Ah, se eu fosse você eu não cortava, se eu fosse você eu mudava a cor, se eu fosse você fazer uma maquiagem mais forte, se eu fosse você fazer aquilo, né? O linear da permissão para a construção da imagem é a cliente. Por quê? Porque é a cliente que faz o pedido, ela que sabe o objetivo que ela tem, ela que sabe onde ela está inserida, o que ela vai fazer e o que ela busca passar como imagem para esse objetivo principal dela. Quando você interfere, você quebra a margem da construção do objetivo da cliente para levar aquilo que você acha que é melhor. E nós, profissionais, nós não achamos nada. O que a gente faz? Nós temos muito conhecimento, nós temos muita qualidade de execução, mas para fazer qualquer coisa que eu já aprendi na minha vida, na minha carreira, com todos os cursos que nós já fizemos, é escutar a cliente. Porque quando você fica achando que deve fazer isso ou fazer aquilo, você rompeu a barreira do pedido. O pedido é dela, a permissão é dela. O que nós temos que fazer é encontrar as nossas ferramentas para executar aquele pedido da imagem a ser construída. Então, nunca mais, em momento nenhum, que a gente venha a colocar a nossa opinião, porque nossa opinião não está em questão. A gente não vai estar lá no lugar, a gente não vai, as pessoas não vão ver aquilo aos nossos olhos, mas aos olhos dela, dessa cliente, dessa pessoa. Então, qual é o limite? Respeitar o pedido da cliente, desejos e permissões. O que é proibido? Achologia. Não ache nada, não diga nada. Você pode orientar, olha, pode ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, por conta da sua pele, por conta do seu olhar, por conta do... Você pode pontuar,
mas a decisão ainda é da cliente. Quando você ultrapassa o limite de não considerar o que ela pede e entregar aquilo que você acha que é melhor, nós estamos mais perto de perder a cliente do que ganhar o resultado de imagem que a gente buscava. E eu tenho certeza que você tem muito conhecimento e que se você escutar o pedido, você vai fazer uma entrega de muita qualidade. Uma coisa interessante, quando a gente fala de imagem, é quando você percebe, certamente já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Eu vou contar para você uma situação que possivelmente você se lembre de algum episódio com você também. A gente às vezes assiste alguns realities que fazem transformação de visual. E aí a pessoa é colocada na frente do profissional e ela fala: eu queria isso, eu queria aquilo, porque o profissional está sentado escutando e nós que estamos assistindo o episódio, estamos vendo o pedido dela. E aí passa, eles tiram a cena e continua o programa. E quando vem o resultado final, é um desastre. Você vê no rosto da pessoa que ele não escutou o que ela falou e que ele fez exatamente aquilo que ela disse que não queria. Ela não consegue expressar no olhar, tipo, eu gostei, eu achei legal. Não, você vê que ela está quase chorando. Isso já aconteceu com você quando você estava olhando, já? Que você pensa assim, nossa, ele errou feio. É porque a pessoa desconsidera o pedido. Sabe quando a pessoa diz para alguém assim, olha, eu queria fazer o cabelo, mas eu queria que você fizesse um pouco de mechas no meu cabelo, só nas pontas. E aí quando acaba o cabelo, do meu lado assim, do meu lado, deve ter acontecido isso com você já algumas vezes. Sim? Pensa. Quando acaba, o cabelo está lindo, mas não é o que a pessoa pediu. E todo mundo fala, nossa, tá lindo, tá lindo, tá lindo. E a cliente começa a chorar. Sabe por quê? Porque pode estar lindo para todo mundo, mas o que ela queria era só nas pontas. Então, respeitar o pedido é a parte mais importante do trabalho. Escutar é importante, construir da maneira correta é importante, mas tudo isso vai acontecer se você souber escutar. Quantas vezes nós já vimos, inúmeras vezes, a pessoa quer fazer um penteado, mas faz um penteado assim discreto. E aí quando você começa a manusear o cabelo dela, você percebe que ela tem a orelha um pouco maior e um pouco mais saltada para fora. Então quando ela fala que faz um penteado mais suave, assim, não muito arrumado, ela quer dizer, esconda a minha orelha. E aí o profissional vai lá e faz o cabelo e estica para cá, estica para lá, estica para cá, estica para lá, e faz um cabelo que fica lindo o cabelo, mas as duas orelhas dela ficam para fora, assim, ó, horríveis. E ela olha no espelho e ela pensa assim, mas você não vai colocar um pouco em cima aqui da minha orelha? Ele fala, não, tá ótimo, tá lindo assim, tá muito bonito assim. Mas tá bonito o quê? O penteado ela. Porque o penteado tá vestindo a imagem dela. Não é um penteado separado. Então assim, nós já vimos várias vezes. Sabe quando você vai num casamento e fica olhando as pessoas e você fala, nossa, pelo amor de Deus, que coisa errada, que coisa mal feita. Na verdade, o trabalho pode estar lindo, mas não para essa pessoa. E eu vou dar para você mais uma dica. Quando a gente constrói uma imagem para um casamento, a pessoa vem nos procurar para a gente fazer um casamento. Então eu pergunto para a pessoa assim, você vai no casamento? Você é madrinha? Ela fala, sou madrinha. Muito bem, tá bom. E você é madrinha do noivo ou da noiva? E ela fala assim, eu sou do noivo. Eu sou da noiva. Porque às vezes vem duas pessoas juntas, né? Uma é madrinha do noivo, outra é madrinha da noiva. Porque a gente pergunta se ela é madrinha de um ou de outro. Principalmente porque o que a gente faz é o máximo deixar com que ela perceba que existe um jogo ali, existe uma necessidade ali. Qual é essa necessidade? Qual é esse jogo? O jogo é que se a pessoa for madrinha da noiva, o arranjo vai de um lado. Se ela for madrinha do noivo, o arranjo vai do outro lado. Aí eu pergunto para você, se a sua cliente é madrinha de uma noiva, que lado que ela vai usar o arranjo? Você sabe? Se ela é madrinha do noivo, vai usar o arranjo do mesmo lado que a madrinha da noiva? Me responde, por favor.
A grande verdade é que quando é madrinha da noiva ou do noivo, as pessoas ficam no altar. E elas ficam do lado direito do altar, todas as madrinhas e os pais do noivo. Você está sentado na igreja olhando para o altar. Do lado direito, do seu lado direito, ficam os padrinhos e os pais do noivo. Do lado esquerdo seu, ficam os pais e as madrinhas da noiva. Portanto, se as madrinhas do noivo ficam do lado direito, ela vai ficar com arranjo do lado esquerdo. Porque as pessoas que estão assistindo o casamento vão ver o arranjo na cabeça dela. Do outro lado é a posição inverso. Então, quando ela estiver no altar do outro lado, ela tem que colocar o arranjo do lado direito, porque ele vai aparecer para as pessoas que estão assistindo o casamento. Porque se você coloca o arranjo de qualquer lado, alguém diz assim, olha lá, uma colocou arranjo, outra não colocou. E aí quando elas mudam de posição, você fala, não, colocou, mas colocou do lado errado. Quem fez o cabelo dela não sabia qual lado certo. Então fica muito chato. Então, madrinha, mãe do noivo, usa arranjo do lado esquerdo. Mãe e madrinha da noiva usa arranjo do lado direito. Guarda para você essa informação. Ela é muito valiosa. Ok. Carnaval. É que fechou o farol, né? O farol tá vermelho, né? Vermelho e amarelo, tem que esperar o farol ficar verde, que aí o barulho do carnaval vai embora. Mas é assim, carnaval, né? A gente tá fazendo carnaval, legal.